A história de José, o 11º filho de Jacó, começa marcada pela inveja e pelo favoritismo. Jacó, por amar mais José, lhe deu uma túnica de muitas cores. Isso gerou muito rancor nos irmãos de José. Quando José contou um sonho em que seus feixes de trigo se levantavam e os feixes dos irmãos se curvavam, a animosidade aumentou ainda mais. Movidos pela ira, seus irmãos tramaram contra ele. Ao vê-lo se aproximando, os irmãos o jogaram em um poço seco, pensando em deixá-lo morrer. Porém, ao passarem uma caravana de ismaelitas, decidiram vendê-lo como escravo. Eles enganaram seu pai, Jacó, apresentando sua túnica manchada de sangue, fazendo-o acreditar que seu filho havia sido atacado por um animal selvagem. José foi levado para o Egito e vendido a Potifar, um oficial do faraó. Potifar o confiou como administrador da casa. No entanto, a esposa de Potifar, encantada por José, tentou seduzi-lo, mas ele se recusou, dizendo que não pecaria contra Deus e seu senhor. Ela, furiosa com a rejeição, o acusou falsamente e José foi preso. Mesmo na prisão, José manteve sua fidelidade e, com o tempo, ganhou a confiança do carcereiro, sendo colocado como responsável pelos outros prisioneiros. 2 anos depois, o copeiro e o padeiro do faraó, presos também, tiveram sonhos estranhos que José interpretou com sabedoria dada por Deus. O copeiro seria libertado e o padeiro executado. As previsões de José se cumpriram, mas o copeiro se esqueceu de ajudá-lo até que o faraó teve 2 sonhos inquietantes. Nenhum sábio do Egito foi capaz de interpretá-los. Foi então que o copeiro se lembrou de José e ele foi chamado ao palácio. José revelou que os sonhos previam 7 anos de fartura seguidos de 7 anos de fome, aconselhando o faraó a armazenar alimentos durante o período de abundância. O faraó, impressionado com a sabedoria de José, o nomeou segundo no governo do Egito, encarregando-o de administrar os estoques de grãos. José fez sua tarefa com diligência, armazenando grãos durante os 7 anos de abundância. Quando a fome atingiu outras terras, os irmãos de José, desesperados, viajaram até o Egito para comprar alimentos. José, ao vê-los, reconheceu-os imediatamente, mas eles não o reconheceram. Ele os tratou com dureza, acusando-os de espionagem. Durante várias interações, José testou seus irmãos, provocando-os para ver se realmente se arrependeriam de seus erros. Ele os manteve na dúvida, pedindo que retornassem com seu irmão Benjamim. Após muito esforço, Jacó finalmente permitiu que Benjamim fosse. José, vendo o arrependimento dos irmãos e como haviam mudado, não pôde mais se conter. Ele se revelou a eles, dizendo: "Eu sou José, aquele que vocês venderam como escravo." Os irmãos, surpresos, temiam o perdão, mas José os tranquilizou, explicando que tudo o que havia acontecido era parte do plano de Deus para salvar a vida de todos durante a fome. Ele os perdoou, convidando-os a trazer seu pai e toda a família para o Egito, onde viveriam em prosperidade. Jacó, ao ouvir que seu filho José estava vivo, não podia acreditar, mas quando viu as carretas e presentes enviados por José, a incredulidade deu lugar à alegria. Ele então viajou ao Egito e se reuniu com José, com um abraço emocionado entre pai e filho. A família foi restaurada e, durante os anos de fome, José garantiu que todos tivessem o que comer. Essa história de José é um grande exemplo de fé, perdão e da soberania de Deus sobre todas as circunstâncias. Mesmo diante da adversidade e da traição, José não guardou rancor, mas confiou nos planos de Deus. Ele mostrou que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus tem um propósito maior que se revela com o tempo. A história de José nos ensina que o perdão e a confiança em Deus podem transformar situações difíceis em oportunidades de bênçãos,